Olá, seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem. É um tempinho em que nós paramos com o livro de Provérbios na mão para poder tirar dele esta sabedoria que é tão prática, tão útil, não é tão valiosa para nós, para uma ética de vida daquele que procura ser um servo de Deus, um cristão bíblico. Obrigado por estar connosco. O livro de Provérbios, na sua segunda parte, e você sabe isso, tem acompanhado, ele não trata de grandes temas normalmente. É uma coleção de provérbios, não é? Foram-se juntando provérbios. E muitas vezes um não tem a ver com o seguinte. O que torna difícil nós fazermos um trabalho através de capítulos, como podemos fazer em outros livros. A nossa opção tem sido trabalhar com temas e ir buscar então uma coleção de provérbios variados ao longo do livro que falam sobre este mesmo tema. Hoje vamos falar sobre algo que, no fundo, ocupa as nossas vidas, as vidas de todos nós. Todos nós precisamos nos alimentar. Vivemos numa realidade do mundo hoje em dia que nos traz alguma tristeza. Calcula-se que cerca de metade da população mundial come mal. Não come o suficiente para se alimentar como deveria. E uma parte significativa desta metade da população passa mesmo fome. Talvez cerca de 1/3 da população mundial vive mesmo abaixo daquilo que nós consideraríamos o básico para se alimentar. Enquanto isto, nós temos uma parte da população mundial também que come demais. E a obesidade é um problema próprio da realidade hoje, muito mais do que em épocas anteriores. Quando estudamos e vemos a história da humanidade, não foram muitas as fases da história em que havia tantas pessoas tão obesas como existe hoje em dia. Ora, o livro de Provérbios fala várias vezes a respeito disto e apela à moderação. Vamos ver alguns destes versículos. Capítulo 13, verso 25. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite. A ideia é o suficiente, o bastante, e não o exagero. E todos nós sabemos quando estamos a ultrapassar a barreira daquilo que é o bastante. Atenção, isto é uma característica do justo, ou seja, do crente, do homem de Deus. Capítulo 15, verso 17. Melhor é o prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Ou seja, é mais importante na vida nós buscarmos um ambiente saudável, trabalharmos naquilo que são os relacionamentos dentro do nosso contexto de amizade e, sobretudo, de família, do que nos preocuparmos com grandes refeições. Porque é que serve termos uma mesa muito farta e depois não conseguimos sequer conversar com as pessoas que estão à mesa ou termos não é um tempo agradável com aqueles que estão a partilhar connosco o prato. Capítulo 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. É mais marcante este versículo tendo em conta o contexto, porque a realidade oriental e de muitas dos cananitas, mas também de outros povos que estavam à volta de Israel, e que depois se estende até mesmo ao primeiro século, é que o vinho e a bebida forte de alguma maneira podiam pôr o homem em contato com os deuses. Era esta, por exemplo, uma das defesas do culto de Baco, o culto de Dionísio, não é? O deus do vinho. Eles embebedavam-se porque quando estavam bêbados, eles entendiam que isto os aproximava do seu Deus. Que coisa triste, não é? O que eles tinham, de facto, eventualmente, seriam alucinações ou visões ou perturbações graves do comportamento, às vezes com danos significativos. O texto da Palavra de Deus nos diz para que haja moderação em tudo. E a bebida alcoólica, evidentemente, o vinho, sobretudo, tem que ser usado com muita parcimónia. Capítulo 21, verso 17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. A ideia de que quem concentra, digamos, o seu recurso todo para investir nos prazeres da carne, certamente nunca vai conseguir juntar muita coisa, porque acaba por gastar tudo. Não é? Hoje em dia passou a ser muito bonito e muita moda o gourmet. O gourmet é muito interessante, eventualmente para um dia ou outro, uma ocasião especial. Para o dia-a-dia significa um gasto bastante alto naquilo que realmente não é o mais importante em termos de alimentação. Capítulo 23, verso 3. Mete uma faca à tua garganta se és homem glutão. A ideia é que se estiveres num contexto em que há realmente abundância e se tu sabes que tens
uma certa tendência para a glutonaria, mete uma faca à tua garganta, ou seja, controla-te. Controla-te. Não deixes que seja a glutonaria a tomar conta de ti. Nós temos que controlar o corpo. Nós não fomos feitos para viver sob o domínio da carne, no sentido do físico, mas sob o domínio do espírito. E, portanto, somos capazes de dominar aquilo que são os instintos que vêm da parte da carne. Capítulo 23, versos 20 a 21. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Complicado, não é? Nós vivemos numa época de rodízios. A gente vai para comer até cair para o lado. Repito, se é uma coisa que você faz uma vez ou outra num dia de festa para poder desfrutar um bocadinho mais, mas mesmo assim terá que haver alguma moderação. É claro, falar em moderação num rodízio pode parecer muito estranho, mas teremos que pensar no geral e naquilo que é a nossa perspectiva e visão da vida, do corpo, da saúde, para então percebermos qual é a nossa postura diante destas coisas. Capítulo 25, verso 16. Achaste mel? Boa. Como apenas o que te basta, para que não te fartes dele e o venhas a vomitar. Mais uma vez, portanto, começamos e terminamos com versículos que nos falam sobre a moderação. O cristão, além daquilo que é a orientação aqui do Antigo Testamento, o cristão tem um princípio claro em relação a estas coisas, que é o corpo é templo do Espírito Santo. E como tal, nós temos este cuidado de não permitirmos que o nosso corpo seja abusado, não é? E aqui o abuso significa a utilização errada da alimentação, que acaba por nos prejudicar. Nós hoje temos muita informação científica que o Antigo Testamento não tinha, para percebermos, por exemplo, porque é que o Senhor dizia ao seu povo para não comer carne de porco. É uma carne demasiadamente gordurosa que vai contribuir para o aumento do colesterol, dos triglicéridos, que vai ajudar a entupir as nossas artérias, que vai nos ajudar a inflamar os órgãos internos e a envelhecer e a morrer mais cedo. É má mordomia do corpo quando nós investimos em coisas que nós sabemos que são ruins para nós. Então hoje nós sabemos que o cuidado com o sal, com o açúcar, com as gorduras, tudo isto deve ser feito, não é? Para evitar que o nosso corpo venha a sofrer. A mordomia significa que nós não somos donos, somos apenas administradores. E o texto bíblico ensina que mesmo o corpo, na verdade, ele não nos pertence. Talvez uma das coisas mais marcantes no Novo Testamento em relação a isto seja o facto do Senhor Jesus, Deus, tomou o corpo humano e o usou da forma certa, ou seja, usou-o para o serviço, usou-o com moderação e, por fim, o entregou. Ora, se Jesus deu o seu corpo por nós, então nós somos chamados também a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Portanto, o corpo faz parte daquilo que é a vida de um cristão e não apenas o seu espírito. Logo, nós devemos ingerir o necessário, o suficiente e o saudável, porque hoje nós temos informação suficiente para saber quantidades e qualidades. Aquilo que realmente é bom de poder ser comido, que vai nos trazer alguma saúde, e aquilo que é suficiente, ou seja, mesmo dentro do saudável, nós podemos exagerar e vai deixar de ser. Mesmo aquilo que é muito bom, como o mel, neste último versículo, há uma medida, não é, em que nós devemos utilizá-lo e não ultrapassar. Ora, que usando esta sabedoria prática, este bom senso, que é, todos nós já tivemos esta experiência de abusar e depois passarmos mal, nós possamos usar a orientação da palavra do Senhor também aqui neste conceito tão prático do dia a dia. Um cristão não vive a vida aqui para comer. Não, nós comemos para viver. Ou seja, nós nos alimentamos para que o nosso corpo seja saudável e então o Senhor possa fazer dele o seu templo e nos usar o nosso corpo, os nossos membros, para a sua glória em tudo aquilo que nós fizemos.